Hoje eu destruindo meu cenário. Hoje eu vou te contar como foi a minha entrevista lá na Embaixada Americana, de como tirar o visto para estudante. Foi uma entrevista bilíngue, ela fazia perguntas em inglês e em português. Ela já começou perguntando ao vento. E as perguntas que ela me fez foi a seguinte, em inglês. Qual o propósito da viagem? Eu respondi melhor em inglês para o trabalho. Depois ela me perguntou em português. Já viajou para os Estados Unidos alguma vez? Sim, sou tripulante, trabalho para a Royal Caribbean. Ela deu um sorrisinho. Quanto tempo você trabalha nessa empresa? Em inglês. Eu disse 2 anos, 2 years. Você sempre trabalhou como garçom? Ela perguntou em inglês. Eu disse sim. Por que você quer estudar inglês? E eu respondi, tentei mudar de departamento, tentei aplicar para o Get Service, apoio ao cliente, 2 vezes, mas meu inglês não é o suficiente. Essa foi a minha desculpa. Foi quando ela disse, como usina de gás? Eu disse, gas não, Get Service. Por que Get Service? E ela me perguntou em português. Eu disse, porque trata direto com os hóspedes. Ajuda mais o hóspede e serve menos. E ela me perguntou, você acha que esse tempo é o suficiente? Ela estava com o meu formulário do I-20 na mesa. E ela olhando para o formulário e ela apontou, acha que esse tempo é o suficiente? Eu disse, 3 meses, meu período de férias. E depois ela me perguntou, o salário é melhor? Só que ela perguntou em inglês. Eu disse, yes, many more. Disse 3 vezes sim, muito. E abriu um sorrisão, né? Claro. E depois ela me perguntou, tem família nos Estados Unidos? Eu disse, não. Onde sua mãe mora? E foi aí que eu percebi, e quando eu olhei para ela responder, eu vi no reflexo do óculos uma foto minha em Londres. E ela abriu essa foto que eu consegui ver a foto na lente dos óculos. Quando ela perguntou, onde sua mãe mora? Eu fui para responder que eu olhei, mas não sou eu. Mas minha mãe mora aqui em Brasília. E ela seguiu ali no scroll do mouse, rolando o mouse, olhando minhas fotos, levantando. Olhou. Daí fica uma observação. Quando tu preenche ali a 1060, ali tem um campo que pergunta sobre as suas redes sociais. Mas ali pergunta se tu queres dar permissão a eles olharem sua rede social ou não. Se tu coloca sim, vai perguntar quais as suas redes sociais que tu queres dar permissão. Facebook, Twitter, Instagram. Eu coloquei o meu Facebook e o meu Instagram. Isso quer dizer o quê? Tu tem que tomar cuidado com as páginas que tu segue. Possa ser que eles olham, possa ser que não. No meu caso, quando ela perguntou onde sua mãe mora, que eu olhei para ela, eu vi que ela estava olhando o meu Instagram. E o bom é que meu Instagram, se tu olhar aí meu perfil, tem todas as minhas fotos, então já estava marketing, né? Assim, eu vou deixar aberto, porque se ela olhar, ela vê que eu já viajei o mundo a trabalho. É o vento. Em seguida ela me perguntou, você tem irmãos? Eu disse sim, 3. Depois ela me perguntou, você esteve aqui em fevereiro com a sua mãe? Eu disse sim. Eu veio fazer um visto turista, porque eu estava de férias. Ela me fez 2 perguntas específicas. No final do vídeo eu vou contar por quê, vou te dar mais detalhes. Depois ela me perguntou, quanto tempo você trabalha na empresa? Eu estou em português. Mas ela perguntou isso pela 2ª vez. Lembra que lá a 4ª pergunta que ela me fez foi essa. Quanto tempo você trabalha na empresa? E eu disse, 2 anos, 2 years. Eu respondi em português e em inglês. Mas isso quer dizer o quê? Ela retornou a fazer a mesma pergunta para ver se eu estou atento. Mas aquilo, se eu que preenchi a minha DS 160, vamos conversar. Se foi eu que preenchi a minha DS 160, ela não me conhece, ela nunca me viu. Todas as perguntas que ela está me fazendo estão relacionadas com o meu perfil que eu preenchi no sistema da embaixada. Então, assim, a pessoa que ela costuma contratar uma consultoria, peça a consultoria para te dar o rascunho daquilo que ela preencheu antes de enviar para o consulado. Porque todas as perguntas que ela vai te fazer é baseado naquilo que está na sua DS 160. Quando ela me perguntou pela 2ª vez, quanto tempo você trabalha nessa empresa, eu já estava atento. Não estou mentindo, falei 2 anos, porque foi o que eu coloquei lá no sistema, lá na minha DS. Seguindo, não acabou não, foram perguntas, viu? Porra, tá louco. Depois ela me perguntou, quanto custa a escola? Ela pegou o meu I-20, ela colocou ali na frente dela, aqui estava o computador,
E ela pegou e olhou, quanto custa a escola? E olhou o valor que eu tinha declarado, que eu tinha em conta. E eu respondi em inglês, 4.500. Yeah, gonna be more or less 4.500. Quando ela perguntou quanto custa a escola, 4.500 dólares. Olhou que eu tinha um pouco mais de 5 mil na conta. Daí eu já disse, mas a escola é 550 e o adicional é o deslocamento e a moradia. Então vai ficar mais ou menos esse valor, 4.500. Tem que ser esperto. E lembra sempre falar a verdade. Depois ela me perguntou, onde vai morar? Vai dividir um lugar? Disse sim, eu vou alugar um quarto. Vou dividir um espaço. E depois ela perguntou, você mora aonde? What? Gente, essa mulher... Teve uma pergunta que ela fez, calma aí. Em questão da minha família. Vamos voltar ali um pouquinho. Quando ela disse assim, você tem irmãos? Você tem irmãos? Essa mulher não sabe conjugar os verbos. No meio da entrevista para o visto americano, quando essa mulher me perguntou, você tem irmãos? Eu pensei, essa mulher precisa ir para a escola, que ela nem sabe conjugar os verbos. Mas, cara, eu fiz isso comigo porque eu pude relaxar. Aquela atenção que a gente fica, ela vai me aprovar, ela vai me reprovar. Passou ali. Porque eu comecei a pensar em outra coisa. Você teve irmãos? Você tem irmãos? Sabe conjugar o verbo, não? Mas isso foi bom. Foi bom para eu que eu me relaxei, porque eu estava com as mãos em cima do balcão. Para dizer que eu não estou nervoso, mas se eu botar a mão em cima do balcão já mostra que eu estou nervoso. Se eu tivesse calmo, estaria normal. Assim, ó, shaking, tremendo. Eu estava tremendo todo o computador. Depois, quando ela perguntou, você mora onde? Ah, você mora aqui com a sua mãe nas férias? Ela perguntou e ela mesma respondeu. Eu falei, sim, Brasília. Porque na minha 1060 eu coloquei Brasília. Só que na outra vez que eu preenchi meu visto Delta, eu coloquei Florianópolis. Eu moro lá, mas eu estou em Brasília. Depois eu vou te explicar essa história lá no final do vídeo. Fiquei até o final. Em seguida ela perguntou, vai morar onde? E ela me perguntou em inglês. E eu não entendi. E eu disse, pardon? Ela respondeu, vai morar onde? Austin? Austin? Não, Boston. Ah, ok. Mas o que acontece? Austin é o município da onde fica a escola. Só que eu vou morar em Boston, na capital. Daí ela ficou digitando. Esse é o pior momento da atenção. Daí ela fica... E eles não te olham, não. Se ela me olhou no rosto 2 vezes, foi digitou. E depois ela me perguntou, quem vai pagar seus estudos? Eu disse, eu mesmo. Quando eu disse, eu mesmo, essa mulher pegou meu formulário. Ah, escuta. Quem vai pagar seus estudos? Eu mesmo. Me devolveu um formulário I-20. Visto aprovado. Virou e saiu. Quando ela saiu, já com o formulário, disse, tá, mas esse formulário aqui é o que eu vou mostrar lá na imigração? Aí ela virou, olhou, sim. E saiu, foi deixar meu passaporte lá na outra mesinha. Por que eu chamei essa mulher? Eu não sei. Uma vez que ela diz visto aprovado, tu diz obrigado ou tu diz thank you e tu sai. Mas eu não. Perguntei para ela. Claro, eu fiquei na dúvida, porque em outros vídeos eu ouvi um rapaz dizer que no final eles vão te entregar um formulário e tu vai utilizar isso para entrar nos Estados Unidos. Porque dessa vez eu vou como estudante, não vou como tripulante. Se eu for como tripulante, eu tenho o visto Delta, eles olham meu visto, tá, tu é tripulante, pode entrar. E eu fiquei na dúvida, mas por que eu chamei essa mulher? Vai que essa mulher olha pra minha cara, quer saber, visto negado. Pode acontecer. Eu só saí, e na saída eu fiquei pensando, pra que eu chamei essa mulher? Enfim. Então, depois de todo esse processo, foram assim, 3 minutos, para menos, porque é muito rápido, o tempo voa. Acredito que foi menos de 3 minutos, mas foram 19 perguntas. Uau. No meu caso, como tirar o visto de estudante, ela me fez 19 perguntas. Mas se tu vai fazer o visto como turista, daí são 4, 5 perguntas, porque eu lembro que na outra vez ela fez outras perguntas não relacionadas com esse vídeo, que aqui nós estamos falando sobre o visto de estudante.
Se quiserem também eu posso falar como é fazer o visto Delta, no caso de trânsito de trabalho, e como é fazer o visto de turista. Mas daí vocês comentam aqui embaixo que a gente começa a tratar sobre isso também no meu canal. O que eu queria deixar já para o final. Quando ela me perguntou em questão de você sempre trabalha com garçom, quando eu apliquei, a vaga era outra, era sommelier, só que assistente de sommelier, e estava lá no sistema dela, assistente de sommelier. E quando eu preenchi a 1060 desta vez, ali eu coloquei waiter, porque ela perguntou, you also work as waiter? Eu disse, yes. Porque no sistema dela estava que o waiter tinha outra função, mas também relacionado, está começando a ventar, eu estou no parque, mas também relacionado com a área de restaurante. E em questão da minha mãe também. Quando ela perguntou, você já esteve aqui em fevereiro? Porque, como assim você está de férias? Tirei férias 2 vezes esse ano. Meu contrato foi só de 6 meses. Mas em questão do meu contrato, meu trabalho no navio, eu vou fazer outros vídeos explicando em questão de por que eu vou fazer a faculdade agora. Só abrindo parênteses, meu visto de estudante é para fazer uma faculdade. Eu vou cursar letras em Boston. Ainda não é na Harvard, mas aberto. E que mais? Cara, em questão de 5 dias, eu paguei, eu agendei, fiz entrevista e peguei o passaporte. 5 dias. E aqui está. Esse é o meu visto para o estudante. O visto F1. Tá? Tem a validade para 4 anos. E aqui nós temos o meu visto Delta. Wow. Esse é que eu uso para entrar para trabalhar. Ou se tu tiver apenas em trânsito, tu vai ter o visto Delta. E ele é um pouquinho diferente. Tadã! Estou mega feliz. Os próximos vídeos vão falar um pouco sobre já como é morar nos Estados Unidos, como é a vida de um estudante nos Estados Unidos. Vamos falar sobre carro, casa, aluguel de carro, aluguel de casa, mercado, como é estudar numa universidade e como vai ser um brasileiro estudando numa faculdade americana. Se gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo. Se tiver alguma coisa a acrescentar, já comenta. Se quiseres assistir mais, me acompanha nessa rotina, já se inscreve aqui no meu canal. E vamos lá, vem comigo to USA!